Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 7 ensinamentos da terapia comportamental dialética que eu particularmente acredito que todas as pessoas deveriam, no mínimo, conhecer ou ouvir falar em algum momento das suas vidas. E, claro, se possível, praticar no seu dia a dia. Bom, pessoal, para quem já me acompanha aqui há mais um tempinho no canal, sabe que eu sempre falo aqui de terapia cognitivo-comportamental, que foi a abordagem na qual eu iniciei a minha prática clínica e com a qual eu trabalho até hoje. E acho que esse é o primeiro vídeo aqui no canal sobre terapia comportamental dialética, né? Ou DBT, como a gente abrevia. A DBT é uma abordagem que eu passei a trabalhar de uns anos para cá, né? Devido à demanda clínica mesmo que foi surgindo. E é uma abordagem, assim, fantástica. Eu sou suspeita para falar, mas a DBT foi um desafio para mim enquanto terapeuta no início. Eu tive um pouquinho de resistência, nossa, eu vinha da TCC, onde tudo é muito pragmático, tudo é muito diretivo, né? E na DBT a gente tem uma postura terapêutica um pouco diferente, isso me gerou um certo estranhamento no início, mas não demorou muito para que essa abordagem conquistasse o meu coração. E tem muitas coisas na DBT, assim, que eu acho que servem não só, né, para o tratamento de determinadas demandas. Então, para quem não sabe, hoje a DBT, né, ou terapia comportamental dialética, ela é a principal alternativa de tratamento, né, com as melhores evidências científicas para o transtorno de personalidade borderline, para comportamentos de crise, comportamentos suicidas, comportamentos autolesivos. Então, é uma abordagem, no geral, mais complexa e que se propõe a tratar demandas mais complexas também, mas a DBT, ela tem alguns contextos, assim, umas bases filosóficas que eu acho muito interessantes e que eu acho que se aplicam à vida de um modo geral de todas as pessoas e que acho que a maioria das pessoas poderia e deveria ter acesso no mundo ideal em algum momento das suas vidas. Então, esse vídeo é para a gente falar bem rapidinho de 7 ensinamentos, né, que eu gosto muito da DBT, que na verdade são os pressupostos apresentados para os pacientes, né, para os integrantes dos grupos de treinamento de habilidades em DBT. Então, para quem não sabe, o modelo tradicional, o modelo standard da DBT, tratamento padrão é essa terapia individual junto com o treinamento de habilidades que é feito em grupo, onde se trabalham 4 principais grupos de habilidades, que são as habilidades de mindfulness, as habilidades de efetividade interpessoal, de tolerância a mal-estar e de regulação emocional, que são muito importantes para essas demandas desses pacientes que a DBT se propõe a tratar. Então, esses ensinamentos, essas lições, entre aspas, que eu vou apresentar aqui para vocês, nada mais são do que os pressupostos que a gente apresenta para os pacientes nos grupos de treinamento de habilidades, tá? Esses pressupostos, eles não são apresentados exatamente nessa ordem, eu agrupei ele aqui de uma forma que eu acho mais interessante, que eu acho que faz mais sentido e fica mais didático para passar para as pessoas, tá? Então, não é idêntico ao que a gente vê nos manuais, a ordem que eu coloquei aqui, tá? Mas o primeiro pressuposto do treinamento de habilidades na DBT é que a gente entende que todas as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem num determinado ponto no tempo, né? E aí a primeira questão que vem disso é assim, nossa, se as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem já, por que elas vão para o treinamento de habilidades, né? Por que elas vão para a terapia? E a gente entende que essas pessoas, né, todos nós estamos fazendo o nosso melhor dentro das habilidades que nós temos no momento. Mas às vezes as nossas habilidades elas estão deficitárias, às vezes as nossas habilidades precisam ser desenvolvidas, né? Algumas habilidades que nós ainda não temos e que precisamos aprender. Então, dentro das habilidades que nós temos, do conhecimento que nós temos e da vivência, das oportunidades que nós temos,
até esse momento, esse ponto exato da nossa vida, a gente compreende que a gente está, nesse exato momento, fazendo o melhor que a gente pode. Segundo pressuposto da DBT, que eu também acho bem interessante e que vai contra muito uma lógica social, né, que às vezes as pessoas acabam reforçando, é que todas as pessoas, invariavelmente, nós estamos sempre buscando melhorar as nossas vidas. E todas as pessoas querem ser felizes, tá? Então, muitas vezes, né, principalmente na DBT, a gente trabalha com pacientes que têm uma grande ambivalência, né, em relação ao próprio processo terapêutico. E muitas vezes essas pessoas, não só na terapia, mas na vida no geral, acabam sendo questionadas e taxadas de essa pessoa não quer melhorar, essa pessoa não quer realmente ser feliz, né? Ela não faz nada para melhorar. E, na verdade, às vezes não é que aquela pessoa não faz nada para melhorar, é que ela simplesmente ainda não tem as habilidades das quais ela precisa, né? Então, essa lógica, assim, de que algumas pessoas gostam de sofrer mesmo, né? Então, aquela velha história, né? A mulher lá que apanha do marido tá com ele até hoje é porque ela gosta de sofrer, né? E todos nós, em algum momento da nossa vida, já estivemos um pouco nesse papel de querermos melhorar, de estarmos buscando ser mais felizes na nossa vida, mas não sabermos exatamente como fazer isso, né? E o fato de não estarmos sendo bem-sucedidos nesse objetivo e de não sabermos exatamente como atingi-lo, não quer dizer que a gente não queira melhorar, não quer dizer que a gente não esteja querendo ser feliz efetivamente. Então, essa lógica de que algumas pessoas gostam de sofrer, que algumas pessoas não querem melhorar, ela é totalmente falsa dentro desses pressupostos da DBT. Então, a gente entende na terapia comportamental dialética que as pessoas sempre, invariavelmente, elas estão querendo melhorar as suas vidas e elas estão querendo ser felizes. Tá? Terceiro pressuposto que a DBT, né, eu coloquei aqui, né, nessa ordem, não é exatamente essa ordem, mas que eu considero que faz sentido entrar aqui como um terceiro pressuposto, é que a gente pode estar fazendo o nosso melhor dentro das nossas condições, dentro das habilidades que nós temos naquele momento no tempo. Nós podemos estar querendo melhorar, mas às vezes o fato de estarmos fazendo o nosso melhor e de querermos melhorar não vai ser suficiente para resolver os nossos problemas. Então, nem sempre o fato de eu querer e o fato de eu estar fazendo o meu melhor vai ser suficiente para resolver as minhas questões e para melhorar a minha vida. Tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Que a gente pode querer muito, mas nem o maior querer da vida vai ser suficiente para resolver alguns problemas. A gente pode estar dando o nosso máximo, o nosso melhor, mas se aquelas habilidades que a gente está botando em prática naquele momento não são as habilidades que o momento requer, que a vida requer de nós, naquela situação, não vai resolver o nosso problema. E aí, o que a gente faz com isso, então? Né? E aí é onde a gente chega no quarto pressuposto da DBT, que é a compreensão de que se nós quisermos efetivamente melhorar as nossas vidas, a gente vai precisar aprender novas habilidades, novos comportamentos. Mas a gente não basta só a gente aprender, né? E esse é o objetivo dos grupos de treinamento de habilidades na DBT. Não basta você aprender as habilidades, não basta você aprender 1001 fichas e técnicas de regulação emocional, de efetividade interpessoal, de tolerância ao mal-estar, de mindfulness. Você precisa, mais do que conhecer e aprender, praticar. E esse praticar, segundo a lógica da DBT, é praticar repetitivamente.
repetidamente, incessantemente, constantemente, tá? Então, muitas vezes nas nossas vidas, nós sabemos o que precisa ser feito. É como fazer dieta, né? Você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, você sabe que você precisa ter déficit calórico, você sabe que você precisa ter uma alimentação regrada, diminuir a ingestão de calorias, você sabe que você precisa, se possível, fazer uma atividade física, ter uma queima calórica maior. No geral, todo mundo sabe o que precisa fazer. Mas normalmente a gente faz uma semana de dieta, 15 dias, mas daqui a pouco eu abandono a dieta, eu largo a dieta completamente, né? Então, isso funciona para muitas coisas na nossa vida, atividade física e N exemplos. Então, o que a DBT propõe aqui nesse pressuposto é que iniciativas e atitudes isoladas raramente resolvem as coisas. Então, o que a gente vê muito na clínica, né, é que às vezes os pacientes dizem: nossa, mas eu já tentei de tudo. E talvez a gente, na nossa vida cotidiana, fora da terapia, às vezes também pense isso, né? Quem nunca teve esse pensamento, eu tenho esse problema X aqui, eu já tentei de tudo para resolver. Mas quando a gente vai olhar de perto, às vezes a gente tentou um pouquinho de cada coisa. Às vezes a gente tentou uma coisa aqui e ali. Às vezes a gente lidou com aquele problema durante vários anos ou durante muito tempo e um belo dia a gente decidiu tomar uma atitude, uma iniciativa repentina, né? E essas iniciativas, essas atitudes repentinas, desesperadas que às vezes a gente tem, né? Então, pegando novamente o exemplo da dieta, não, chega, agora eu tô muito acima do meu peso, eu preciso emagrecer, eu vou fazer uma dieta super rigorosa, eu tenho uma iniciativa com uma ótima intenção, mas uma iniciativa repentina e que não se sustenta. Eu entro numa dieta da sopa, do leite, do que quer que seja, né? Eu perco vários quilos em uma semana, mas aquela dieta é tão restritiva que eu não consigo sustentar aquilo por muito tempo, né? Então, essas atitudes e iniciativas isoladas que às vezes a gente tem na vida não é suficiente para resolver as coisas. Então, essas habilidades, elas precisam, esses novos comportamentos, eles precisam ser não só aprendidos e praticados, mas praticados com regularidade, praticados repetidamente. O quinto pressuposto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que a DBT entende que todos os nossos pensamentos, emoções e ações, eles sempre têm uma causa ou um conjunto de causas, tá? Mesmo que inicialmente a gente ainda não saiba quais são essas causas. Às vezes o paciente diz assim, eu não sei o que aconteceu comigo, do nada, quando eu vi eu já tinha explodido, já tinha gritado, já tinha atacado coisa, e eu não sei o que aconteceu, foi do nada, né? Bom, não foi do nada. Alguma coisa estava se ativando aí. Esses comportamentos, esses pensamentos, essas emoções, eles sempre têm uma causa ou um conjunto de causas que às vezes pode ser bem complexo, né? E por isso que a gente chama de análise em cadeia, porque às vezes é como se fossem a Marsha Linehan, né? Na DBT ela fala que é como se a gente fosse unindo elos de uma corrente, né? Então, um elo unido ao outro vai fazendo a gente ter essa compreensão do que aconteceu, do que me levou até um determinado ponto. Os elos isolados dessa corrente pode ser difícil da gente entender, então a gente precisa ir unindo elo por elo, fazendo essa análise em cadeia para a gente entender a função, sobretudo, desses comportamentos e ao que eles se propõem. Então, dando um exemplo, assim, rápido, para ficar mais inteligível essa questão da análise em cadeia, o paciente chega na sessão dizendo, meu marido não lavou a louça, e aí do nada, quando eu vi, a gente já tinha começado a discutir, eu já taquei um talher para cima dele, e quando eu vi, eu já tinha quebrado um copo, e eu fiquei muito nervosa, muito estressada, eu nem sei te dizer como é que aconteceu isso, quando eu dei por mim, eu já estava atacando um copo na parede. Depois essa pessoa se sente extremamente culpada, extremamente inadequada, de meu Deus, por causa de uma louça. Eu taquei um copo, eu poderia ter rachado a cabeça de um. E aí, quando a gente para, assim, para
fazer essa análise em cadeia, a gente começa a perceber, por exemplo, o primeiro elozinho lá dessa cadeia. Cheguei do trabalho, morta de cansada, cheia de fome, eu tava com muita dor de cabeça. Opa, já achamos um elozinho dessa corrente, né, dessa análise em cadeia, que é o que a gente chama de fator de vulnerabilidade. A fome, o cansaço, a dor de cabeça são fatores fisiológicos que podem ser fatores de vulnerabilidade, que me fazem atingir o meu limite emocional muito mais rápido do que eu atingiria se eu não tivesse com esses fatores de vulnerabilidade presentes aqui nesse momento. Isso é uma das coisas que a gente ensina para os pacientes, inclusive, a identificarem fatores de vulnerabilidade, tá? Então, achei um elozinho dessa corrente. E aí, eu pergunto, tá, e aí tu chegou em casa, o que aconteceu? Né? Tu estava com fome, tu estava cansado, com dor de cabeça. E o que aconteceu quando você entrou em casa? Eu já entrei de frente para a cozinha, já vi aquela pia cheia de louça. E aí, normalmente, o paciente não conscientiza o que passou pela cabeça imediatamente, né? Mas ele diz assim, aí já me subiu uma raiva, já me subiu uma ira, eu já fiquei muito irritado, com muita raiva. Tá, mas quando tu olhou para a pia, o que passou pela tua cabeça? Quais foram os pensamentos que te ocorreram? Porque meu marido é um sacana, ele ficou o dia inteiro em casa e eu cheguei cansada do trabalho e a louça ainda estava lá, sabe? Tipo, ele não me considera, ele não tem apreço por mim, ele não me valoriza, né? Eu me senti extremamente desvalorizada, uma falta de consideração e etc. Aí percebe que a gente já começa a entender como é que os elos dessa corrente eles vão se formando, né? Então, eu tenho fator de vulnerabilidade, eu tenho pensamentos que começaram a brotar na minha cabeça que eu não me dei conta, então eu tava me sentindo desvalorizada, eu tava me sentindo invalidada, porque eu acho que o meu marido não me considera, que eu não sou valorizada naquela casa e por aí vai. E a gente começa a perceber que não foi a louça que me fez tacar o copo na parede, por exemplo, né? Foi esse tanto de reação emocional, de fator de vulnerabilidade, de pensamentos automáticos que me fizeram sentir daquela forma e ter um comportamento tão exacerbado. O comportamento disfuncional, ele não se justifica, mesmo eu me sentindo desvalorizada e etc., mas é mais compreensível do que eu dizer simplesmente que eu taquei o copo na parede porque tinha louça na pia. Eu não preciso estar consciente disso de início, né? Normalmente os pacientes não estão, nós não estamos, mas essa é uma das funções da terapia, ensinar isso pra gente, né? Então, você pode até exercitar aí, você que está assistindo esse vídeo, exercitar das próximas vezes que tu tiver um ímpeto, assim, sentir essa reação emocional tomando conta de você, seja raiva, tristeza, enfim, qual que seja a emoção. Antes de ter o impulso de ação, reflita, né? Quais são os meus fatores de vulnerabilidade nessa situação? O que está passando pela minha cabeça? O que eu estou interpretando sobre essa situação, né? E como que isso me faz sentir? Então, isso muitas vezes ajuda a gente a ser mais efetivo, a agir de forma mais mindful, né? Como a gente chama. Então, com uma atenção plena, né? Com uma consciência situacional maior, antes de simplesmente seguir o meu impulso de ação. Esse é um pressuposto bem importante da DBT, né? Que diz que é mais efetivo a gente identificar e modificar as causas do que simplesmente arranjar culpados, né? Atribuir responsabilidade. Então, muitas vezes, atribuir responsabilidade, achar culpados, achar responsáveis pelos nossos problemas, por aquilo que dá errado na nossa vida, pode ser muito tentador, porque é mais fácil, né? Do que ter esse trabalho de fazer essa análise em cadeia, de entender as causas dos meus comportamentos, né? E modificá-las, sobretudo. E às vezes é muito reconfortante, porque se eu coloco a culpa no outro, bom,
eu tiro o peso de mim e isso me dá um certo conforto, né? O problema tá no outro, o problema tá no externo, não tá no interno, não tá em mim. Mas isso dificilmente resolve as coisas. O último pressuposto vai também complementando essa ideia, que é a ideia que a DBT traz de que a gente pode não ter causado todos os nossos problemas, mas nós ainda somos os responsáveis por resolvê-los. Por exemplo, eu ter tido um pai ausente, que eu tive um pai alcoólatra e agressivo, ou eu ter sido abandonada na minha infância, ou eu ter tido um contexto difícil de vida, ou meu primeiro marido ter me traído, né, e ter me largado com o meu filho. Enfim, seja qual for a situação, ou a situação da louça, voltando novamente, né? Meu marido não ter feito as coisas em casa e etc. Bom, isso me gera um problema que eu não criei sozinho, né? Eu não pedi para ter esse problema na minha vida, eu não escolhi ter esse problema. Eu não sou o único responsável por ele. Às vezes nem fui responsável. Às vezes outras pessoas geraram esse problema que hoje impacta a minha vida. Mas eu posso me concentrar nisso e continuar atribuindo culpa, buscando motivos, razões, circunstâncias, culpados, responsáveis, julgando o que foi feito de errado anteriormente pelas outras pessoas. Ou eu posso focar na solução, em assumir autorresponsabilidade por aquilo que só eu posso mudar. Bom, as pessoas podem ter ferrado com a minha vida em algum momento. As pessoas podem ter me gerado um monte de problema que eu não escolhi ter. Mas eu ainda sou responsável por resolver isso. Afinal, é a minha vida. Eu não só sou o único responsável por resolver a vida que eu tenho hoje, como também eu sou o maior interessado em resolver. Então, é como se fosse assim, a gente fazendo uma analogia, né? Imagina que você está num barco, num bote salva-vidas, né? E alguém vai lá e fura o bote, né? E aí tu diz assim, tu foi o culpado, tu que furou o bote, tu que a água tá entrando agora, o nosso bote tá afundando porque tu fez esse furo. Tá, eu fiz o furo, mas se tu não consertar, se tu não ajudar a consertar, tu vai afundar junto comigo, né? Então, assim, eu posso não ter feito o furo no bote, mas agora, a essa altura do campeonato, dane-se quem fez o furo, eu vou ter que resolver, porque senão eu vou morrer junto, né? Então, usar as habilidades da DBT tem a ver com isso também, né? Não importa da onde veio o problema, quem gerou o problema, quem foi o culpado, importa que essa é a minha vida, eu estou nela e eu não estou satisfeito com o rumo que ela está tomando. Então, eu sou o único responsável por resolver isso. Não sou obrigada a resolver. A outra opção é que eu também posso ficar aqui para sempre nessa vida, né? E as traduções da DBT, assim, do inglês para o português, às vezes ficam até bem pesadas nisso, né? Onde a Marsha Linehan diz assim, tu pode continuar vivendo uma vida desgraçada, não tem problema, é uma opção, né? Mas se não tá legal para você, se não tá gostoso, então tu vai ser o único responsável por resolver sim, né? Então, mais do que responsável, tu é o principal interessado. Então, tu pode ter um terapeuta que vai estar ali te ajudando, tu pode ter uma família que te apoia ou não, pessoas interessadas em te ajudar, mas o responsável ainda é você, né? O interessado principal ainda é você. Então, esse é um pressuposto, assim, que eu acho muito, muito importante, né, dentro dessa lógica, né, da terapia comportamental dialética, tá? A Marsha Linehan, ela traz uma analogia que ilustra bem isso, né? Assim, em alguns momentos difíceis da nossa vida, é como se a gente estivesse no inferno, né? E ela diz que a única chance, a única possibilidade de sair desse inferno é que tem uma escada. Tu pode subir essa escada e sair do inferno, só que tem um problema. A escada, ela tá quente, né? Ela tá pegando fogo, ela é incandescente. Então, para você sair do inferno,
tu tem a opção da escada, mas ela não vai ser confortável. Ou tu suporta o calor da escada quente, ou tu vai continuar no inferno. Né? E aí, quando a gente fala, né, dessa analogia, essa escada são esses pressupostos, são as habilidades que a gente precisa desenvolver, são os novos comportamentos que a gente precisa ter. Usar as habilidades novas, usar novos comportamentos não é fácil, não é gostoso, né? Ninguém quer fazer isso, é trabalhoso. Então, é como se fosse essa escada quente pela qual a gente tem que subir. Não é gostoso, não é confortável, mas é uma opção. E é a opção que eu tenho para sair desse inferno onde eu estou, né? Essa vida que eu não estou gostando de viver. Então, essa analogia eu acho que descreve bem, assim, né, a DBT, e não só para os comportamentos, assim, suicidas, para comportamentos autolesivos e pacientes, assim, que estão numa vida que está realmente muito prejudicada, mas para todos nós, né? Em quantas pequenas situações do nosso dia a dia, né? Seja desde o exemplo da dieta até os nossos relacionamentos ou alguns projetos que a gente tem, que a gente gostaria de ir adiante, que a gente gostaria de caminhar na vida profissional, na vida acadêmica, mas, bom, isso vai me requerer aprender novos comportamentos, isso vai me requerer desenvolver novas habilidades que não vão ser muito gostosas, né? Que vão me dar trabalho, que vai me requerer do meu emocional, do meu tempo, de uma série de coisas. Então, essa é a análise que muitas vezes a gente precisa fazer. Né? Eu não sou obrigada a fazer isso. Eu posso continuar vivendo a vida que eu tô levando, mas essa vida, ela tá condizente com os meus valores, né? Com onde eu quero chegar, com a vida que eu quero ter, né? Então, a DBT, ela fala muito sobre construir uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que esteja alinhada com os meus valores, né? Com a pessoa que eu quero ser. E muitas vezes, para construir essa vida com sentido, com propósito, com a qual eu me identifico e na qual eu queira verdadeiramente estar, eu preciso desenvolver essas habilidades. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato aqui no canal com a terapia comportamental dialética, e espero que vocês não só passem a conhecer agora, né, essas lições, esses ensinamentos, esses pressupostos da DBT, mas que também passem a se lembrar deles no dia a dia de vocês e praticar esses pressupostos, esses ensinamentos sempre que necessário, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.